10 maneiras como a Marvel mudou a personalidade de Thor ao longo dos anos. Ironicamente, a única coisa consistente em Thor é a mudança, e a Marvel intencionalmente atualiza seu personagem para se adequar aos tempos. Entre todos os super-heróis da Marvel, Thor, o Deus do Trovão, tem a história mais longa e variada. A maioria dos heróis são pessoas normais que ganham superpoderes mais tarde, mas Thor é um deus imortal nascido em Asgard, o que significa que ele tem várias vidas de aventuras para aproveitar antes do surgimento dos super-heróis terrestres. Antes e durante sua carreira de super-herói, Thor assumiu múltiplas identidades, e com essas identidades vêm personalidades diferentes. Ironicamente, a única coisa consistente em Thor é a mudança, e a Marvel intencionalmente atualiza seu personagem para se adequar aos tempos. Do Thor original que fala de maneira shakespeariana a uma versão mais atenuada de Thor, a Marvel mudou a personalidade de Thor várias vezes. 10. Thor passa a pensar na Terra como sua casa. Thor foi originalmente colocado na Terra como uma forma de exílio. Thor achava que estava acima dos mortais e os via como seres frágeis que ele precisava proteger. No entanto, quanto mais tempo ele passava na Terra, mais ele mudava sua maneira de pensar. Thor se aproximou dos mortais e até se apaixonou por uma enfermeira chamada Jane Foster. Como resultado, ele se sentiu menos conectado a Asgard. Na verdade, chegou o momento em que Odin chamou Sif e Balder de volta para Asgard, mas Thor o desafiou e se recusou a sair. Ele disse a Odin que não voltaria porque seu coração estava agora com a Terra. 9. Foi revelado que Donald Blake era uma personalidade fabricada. A primeira aparição de Thor em Dune into Mystery 83 viu o Dr. Donald Blake encontrar uma vara encantada que o transformou em Thor. A ideia de que Blake se tornou Thor era a premissa da série até Thor 159. Thor vai a Asgard para falar com Odin, que então aparece para Don Blake na Terra. Odin explicou como ele queria que o impetuoso Thor aprendesse a humildade, então ele enviou Thor à Terra e o fez acreditar que ele era o mortal, Don Blake. Ao descobrir esse engano, Thor se tornou sua verdadeira identidade. 8. Thor recebeu uma vida passada que ele nunca soube. Acontece que o Thor atual não era sua encarnação original, e quando Thor saiu em busca de sabedoria do Olho Perdido de Odin, ele descobriu um passado que nunca conheceu. O Olho de Odin explica a história de Odin como os Aesir, que eram deuses nórdicos que existiam anteriormente. Naquela vida passada, Thor viveu como mortal Siegfried, de quem Odin usou para recuperar um anel do poder, que estava sendo guardado pelo dragão Fafnir. Como resultado desse conhecimento, Thor ganhou uma melhor compreensão de sua existência e do ciclo de reencarnação asgardiano. 7. Thor voluntariamente assumiu uma identidade secreta. Donald Blake era uma identidade inventada lançada em Thor. No entanto, depois que ele perdeu a capacidade de mudar entre Blake, Thor decidiu que queria uma nova identidade para refletir sua conexão com a Terra. Como resultado, ele pediu a Nick Fury que usasse os recursos da SHIELD para configurá-lo com uma nova personalidade. Fury deu a Thor um par de óculos para impedi-lo de ser reconhecido e lhe deu a identidade de um trabalhador da construção civil chamado Sigurd Jarlson. Ao contrário do Dr. Blake, Jarlson era um trabalhador braçal, e Thor ajustou sua personalidade de acordo. 6. A atitude de Thor em relação aos Vingadores mudou ao longo do tempo. O papel de Thor como um Vingador é significativo tanto que lutar contra seu próprio irmão, Loki, foi o que uniu a equipe pela primeira vez. Consequentemente, seu status como membro fundador e longos mandatos na equipe fizeram dele um dos Vingadores mais importantes de todos os tempos. Thor inicialmente considerou os Vingadores iguais, e lutar ao lado deles parecia estar de volta a Asgard. Thor mais tarde admitiu se conter na batalha para não humilhar os outros Vingadores. Ele também reconhece o fato de que, como um deus, sobreviverá a todos eles. 5. Thor assumiu uma personalidade mais violenta nos anos 90. Os anos 90 foram uma época mais violenta para os super-heróis dos quadrinhos, e nem Thor escapou da tendência. Muitos eventos na vida de Thor o levam a um ponto de ruptura, como ela tornando seus ossos quebradiços, mas impedindo de morrer. Thor selou seu corpo e então se tornou um com a armadura do Destruidor, o que o tornou tão selvagem que quase destruiu o reino de Ela. Pouco depois de ser restaurado,
Thor passou por um período sombrio onde experimentou a loucura de um guerreiro, atacando até mesmo seus aliados, entre eles Rail Bill Beta. 4. Thor se tornou um governante corrompido de Asgard. Odin é o rei de Asgard, e Thor é o próximo na linha de sucessão ao trono. Quando Odin morreu na Terra lutando contra Surtur, Thor herdou o poder da Força Odin e se tornou o Senhor de Asgard. Thor começou seu reinado como um líder sábio que facilmente ocupou o lugar de Odin, mas sua conexão com a Terra o fez querer fazer mais para ajudar as pessoas que adotou como suas. Thor moveu Asgard acima da cidade de Nova York e começou a se envolver mais diretamente nos assuntos mundiais, tornando-se um governante opressor em vez de um protetor. 3. Thor se tornou uma voz radical do povo. A Ultimate Comics criou um universo Marvel mais fundamentado, e dado o fato de Thor estar mergulhado em mitos, ele sofreu uma das maiores mudanças de personalidade. O Ultimate Thor alegou ser o filho de Odin, mas além de ter poderes, nada e ninguém poderia confirmar ou negar sua afirmação. Thor não queria fazer parte dos Supremos e criticou seu poderio militar industrial. Na verdade, ele queria proteger o rapaz do poder do governo. Como resultado, ele só interveio para ajudar os Supremos quando o governo dos Estados Unidos concordou em dobrar seu orçamento para ajuda internacional. 2. Os padrões de fala de Thor foram alterados para suavizar seu diálogo complexo. Já em sua introdução aos quadrinhos, Thor e os outros deuses nórdicos falavam com um diálogo semelhante ao inglês antigo. Thor parecia incrivelmente formal com todos com quem falava, e até mesmo suas identidades mortais inventadas permaneceram fiéis à maneira complicada como ele falava. A Marvel diminuiu o tom de Thor até que finalmente deu uma razão para seus padrões formais de fala. Devido à longa vida de Thor, ele observou o dialeto de muitas civilizações e tem uma preferência. Portanto, ele pode falar menos formalmente sempre que quiser e vai e volta conforme lhe convier. 1. Thor se tornou indigno de seu martelo. Em original sim de Jason Aaron com arte de Mike Deodato, o poder de O Vigia se voltou contra os heróis, e verdades dolorosas foram reveladas. Thor foi atingido com força, tanto que perdeu a fé em si mesmo e se tornou incapaz de levantar o Mjolnir, que apenas os dignos podem empunhar. Gor, o deus açougueiro, acreditava que os deuses eram uma maldição sobre as pessoas, e embora Thor tenha lutado e derrotado ele, ele percebeu que Gor estava certo. Consequentemente, ele duvidou tanto de si mesmo que se sentiu indigno de seu poder e nome, chamando-se Odinson a partir de então.